Então, agora a gente vai começar a entrar nos operantes verbais. Espero que todo mundo já saiba. Quem não souber, também aprenda agora de manhã. O operante verbal chamado mando é essa palavrinha que vocês viram lá, que tem tanto no nível 1 do VibMap, como no nível 2, como no nível 3. Mando, para mim, ao meu ver, é o que eu mais gosto de ensinar, é o mais importante. E sim, Skinner fala que é um dos operantes verbais mais importantes do desenvolvimento infantil. O mando, ele está aqui em resposta. Qual é a resposta que você quer que a criança faça? Que ela diga pipoca para pedir pipoca, certo? O que é que tem que vir antes da resposta da criança? Eu disse a vocês que toda vez que a criança for emitir uma resposta verbal, tem que ter um antecedente. O antecedente é o que vai desencadear a criança responder o que você está avaliando, que é ela dizer pipoca, bola de sabão, não é isso? Então, eu tenho um paciente que fala algumas palavras, mas quando eu pergunto o que é um determinado objeto, ele não responde. É considerado como tato? É. Se ele olha para a coisa e nomeia, é um tato. Eu vou voltar já no tato. Então, gente, o mando, qual é o antecedente do mando? Anotem aí. O antecedente do mando é OM. OM se chama operação motivadora. Qual é o antecedente do mando? Operação motivadora. Por quê? Porque para ter mando, a criança fazer um pedido aí no azul, antes dela fazer esse pedido, qual é o antecedente que vai desencadear essa resposta chamada mando? O antecedente que desencadeia o pedido da criança é uma operação motivadora. E o que é a operação motivadora? É a criança ter, o nome já diz, motivação para fazer o pedido. Então, tem que ter motivação para a criança poder exprimir o mando. Então, eu estou aqui com a caneta. O menino ama caneta, ele adora caneta. Ah, Maria, quando ele vê uma caneta, ele tem muita motivação de caneta. Então, o antecedente é ele ter motivação para pedir. A resposta verbal que eu quero que ele emita é um mando. Então, se ele disser caneta, porque ele quer ganhar essa caneta, aí ele fez um mando. Então, vamos lá. Tríplice contingência do mando é assim, ó. O menino tem que querer aquilo, está privado daquilo, está precisando daquilo, é o antecedente. A resposta é ele ou verbalizar o nome caneta ou entregar a figurinha do nome caneta. E qual é a consequência do mando? Anotem isso. A consequência do mando é a criança, quando ela disser caneta ou quando ela entregar a figura da caneta, vocês vão reforçar ela. Isso a gente já aprendeu. Mas vai reforçar com o quê? Com o item que ela fez o pedido, com a própria caneta. Beleza? Então, isso é a tríplice contingência do mando. O menino adora Mickey. Adora, adora Mickey. Você vai ver se ele fala Mickey, se ele faz o pedido do Mickey, mas para desencadear o pedido do Mickey, tem que ter o antecedente OM, tem que ser motivador para ele tem que gostar de Mickey. Então, o antecedente é você estar com a coisa que ele gosta muito e ele está privado do item. Você está segurando o item aqui, está privado do item. E se ele tivesse com o item, ele não ia precisar pedir, concorda? Então, o antecedente é algo que ele goste muito e que ele está privado. Então, lá na avaliação, você vai pegar algo que ele goste muito e que ele está privado. E aí, o que você quer? Se o menino disser Mickey, ele não pediu, ele emitiu um mando verbal. Beleza, emitiu o mando verbal. Qual é a consequência dele ter emitido esse mando verbal? A consequência é você entregar para ele o reforço.
Então, ele vai ganhar exatamente o reforço que ele pediu. Pronto. Essa é a tríplice contingência do mando. Essa é a tríplice contingência do mando. Vou explicar mais uma vez. Isso é o mais difícil, mas é o mais importante. O menino ama chocolate. Ama chocolate. Aí tá aqui o chocolate, né? Ele tá sem comer chocolate, ele tá privado, ele quer muito, ele tem muita motivação. Ou seja, o antecedente tem muito AM. Aí você está testando lá no VibMap. Aí você mostrou uma coisa que ele gosta muito e que ele está querendo e que ele está privado, né? Se tivesse na mão dele, ele não ia precisar te pedir. Então você gerou um OM, você gerou um antecedente top. Para esse antecedente desencadear a resposta verbal dele dizer chocolate para pedir. Então você segurou ali o chocolate na sessão. E você vai testar se esse menino sabe fazer o mando ou não. O seu antecedente está certo. Você pegou algo que ele gosta e algo que ele está privado. Então, você fez o antecedente certo. O antecedente, quem vai gerar é o terapeuta para poder avaliar. Então, você gerou o antecedente certo. E aí, você diz assim para ele, ó, ainda dentro do antecedente: o que você quer? Se ele gosta e ele está privado, o antecedente está certo, e ele tiver essa resposta comportamental verbal, esse mando, se ele tiver no repertório dele esse pedido, ele vai dizer chocolate. Aí, qual é a consequência que você vai entregar para ele? Você vai entregar o chocolate para ele. Então, o menino fez certinho o nome chocolate com função de pedir, ou seja, com função de mando. Se ele fez esse mando, você vai marcar lá no VibMap que ele fez um mando. Beleza, acertou. Aí o VibMap pergunta assim: menino faz dois mandos? Aí você vai gerar de novo. Ele ama o Mickey e ele está privado do Mickey porque você está segurando o Mickey. Então você fez o antecedente certo. Aí você vai dizer: o que você quer? Aí ele vai dizer: Mickey, ele emitiu um mando verbal e qual é a consequência que você vai entregar para ele? Você vai entregar o que ele pediu. Pronto. Você fez a tríplice contingência do mando. O menino emitiu um mando para chocolate, emitiu um mando para Mickey, e você vai marcar lá no protocolo que ele fez dois mandos. Essa é uma avaliação de mando. Tem que estar querendo o item. Não é assim, não, ó. Ah, vamos lá. Sei lá, esse aqui é um remédio, tá? Aí você diz assim: o que você quer? O que você quer? Diga o que você quer. Você quer que o menino diga remédio. Aí ele não falou, você bota zero no mando. Não. Para ele falar remédio no mando, tem que ter antecedente. Qual é o antecedente? É ele gostar muito de remédio, ele está precisando do remédio. Então, assim, não tem como a gente fazer o teste numa criança peça remédio, né? Não é assim. É peça algo que ele gosta. É peça algo que ele está privado. Então, quando você for avaliar mando para a sua sessão, você tem que levar algo que você sabe que ele vai querer e que ele não estava lá na recepção, cheio de chocolate. Porque se ele tinha um menino que a mãe dele deixava ele na recepção, cheio de pipoca box. Quando eu chegava na minha sessão, que eu perguntava o que você quer, ele não estava mais privado, ele já estava com a barriga cheia de pipoca box. Então, não tinha operação motivadora, não tinha antecedente para esse menino desencadear o treino a resposta de mando. Então, tem que ser algo que ele gosta, que ele está privado, para você perguntar o que você quer, para o menino fazer o pedido e para você entregar exatamente o pedido que ele fez. Esse é o operante verbal mando. O que é isso? Caneta. Não é um operante verbal mando. Não confunda. O que é isso? Caneta não é um operante verbal mando. Agora, se ele quiser a caneta, porque está com papel lá na frente dele, ele gosta da caneta, você está segurando a caneta e você dizer o que você quer, e ele verbalizar a caneta com função dele querer ganhar a caneta para ele riscar lá o papel. Essa fala caneta tiver função de pedir, esse menino fez um mando. Esse menino fez um mando. Agora, se você disse assim, o que é isso? E ele falou caneta e virou as costas e foi passear,
Ele falou caneta, beleza, mas ele não fez um pedido, ele não fez um mando, ele fez uma nomeação. E a nomeação, qual é o operante verbal? Tato.